Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje ela é sobre a estrutura social e as desigualdades. É uma coisa que a gente se preocupa muito, né? No momento que nós estamos passando, onde as desigualdades, as diferenças, né, elas têm aumentado cada vez mais, né? E, e nesse assunto aqui, né, nós podemos observar, né, as desigualdades, onde a gente vai, a gente vê que existe desigualdade, né? Basta a gente sair nas ruas, né, ver as pessoas, as diferenças dos bairros, né? Então, de início, né, a gente vê que existe diferença de moradia, né, de bens, né, a forma de se locomover, o acesso à educação, né, aos bens culturais, né? Então, mas por que existem as desigualdades sociais, né? Quais são as formas de desigualdades existentes? É só a financeira ou existem outras formas de desigualdade, né? Como é que se constitui essa desigualdade, né? Todas essas questões. Então, são diversas formas, né? Não é só material, né? Isso sempre ocorreu, né? Dos diferentes tempos, lugares, né? Do mundo inteiro, desde o início da civilização, né? Humana, até, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, pessoal, é isso que a gente vai tratar hoje. Vamos tentar aqui, de qualquer forma, ter uma ideia mais ou menos do que se trata essas desigualdades, né? A estrutura social, como é que funciona, né? Por que nós estamos em determinado local na pirâmide social, não é isso? Então, gente, o que vem a ser a estrutura e o que é estratificação social? Vamos procurar entender aqui, tá certo? Não é para ter dúvidas. Se tiver dúvida, se comunica comigo, a gente explica. Vou deixar o texto com vocês, que é bem um texto muito simples também, de fácil compreensão. Não é para ter dúvida sobre esse assunto aqui, porque é muito interessante. Então, gente, o que é uma estrutura social, né? O que vem a ser estrutura social, né? Então, a estrutura social, né, é o que define a sociedade, né? Que constitui de relação entre os vários fatores, como, por exemplo, fatores religiosos, fatores culturais, políticos, o histórico, né, determinado período, né, fatores, principalmente fatores econômicos, né, que vai fazer com que a estrutura social ela seja formada. Então, veja que são vários pontos, né? E uma das características da estrutura, né, é a sua estratificação, né? Mas aí você pergunta, professor, e o que é essa estratificação, né? É a maneira como as diferentes pessoas, né, e grupos são classificados, né? São o que a gente chama de estratos sociais. Quando a gente está falando aqui estratos sociais, pessoal, é extrato, certo? Com S, e não extrato, de extrato de tomate, de extrair. Não é isso, não. É o extrato, que são as camadas sociais. O modo como ela ocorre, né? E a modalidade de um nível para o outro. Por exemplo, por que é que a gente estuda? Por que é que vocês estão estudando? Porque vocês estão tentando mudar de uma estrutura para outra, porque vocês estão querendo se mover dentro da sociedade para ter um padrão de vida melhor, né? Para você ter um conforto melhor na sua vida. Então é isso. Então a questão da estratificação, né, foi que ela sempre foi analisada, né, em diferentes sociedades, né? Fundamentalmente os indivíduos se organizam, né? A produção econômica, o poder político. Então, para se estudar a estratificação em cada sociedade, né, como é que se organiza, a apropriação, como é que você toma as coisas de outras pessoas, ou através do trabalho, da exploração, né, ou através da dominação, que é através da política, você domina determinados grupos sociais, tudo isso está dentro da estruturação, né? Então, a gente tem um pensador brasileiro, né, que é o Otávio Ianni, né, que ele diz que em seus livros, né, seus estudos, suas pesquisas, né, científicas, né, então ele diz que as estruturas são atravessadas por outros elementos, né, que tem a política e tem a econômica, mas que são outros elementos, né, que fazem com que haja essa estratificação, né? Aí ele fala a religião, né, a etnia, né, o povo, né, a cor da pessoa,
e até o sexo, né? Se você é homem ou mulher, até isso diferencia. Então entra também as tradições, entra também a cultura, né? A arte, o lazer, tudo isso faz diferenciar uma classe para outra, de um estrato para outro. É que de um jeito ou de outro, né, influencia no processo dessa divisão social de trabalho, no processo de hierarquização, ou seja, o que é essa divisão do trabalho? Algumas pessoas que se acham mais capacitadas, que têm mais estudo, têm mais treinamento, que têm mais conhecimento técnico, né, que tem um curso em determinada área, tem um nível médio, o outro não sabe nem ler nem escrever, o outro tem um nível superior, né? Então, tudo isso é a divisão social do trabalho, que, por sua vez, tudo isso implica no processo de hierarquização. Ou seja, uns superiores a outros, uma hierarquia, um acima do outro, né? Uma dominação, que pode ser de várias formas, essa forma de dominação, tá certo? Então, essa estratificação, né? Elas são decorrentes de quê, né? Então, vamos lá. Ó. Já falei do Otaviano, né? Da forma de estruturação, já falei, né? A religião, o sexo, tudo isso influencia, né? Então, elas são produzidas historicamente, ou seja, isso significa que elas são geradas por situações diversas, né? Ao longo do tempo, e se expressam na organização das sociedades em um sistema de castas, de estamentos ou de classes. Que nós vamos explicar para vocês o que é cada coisa, né? O que é cada ponto desse aí. O que é casta, né? Essa estratificação, pessoal, são históricas, como eu já falei, né? As castas, por exemplo, isso se caracterizou muito na Índia, na China, né? Na própria Grécia, no mundo antigo, e na Índia hoje ainda existe, né? Que são castas, né? E subcastas, né? Isso, pessoal, 2, 3 mil anos, isso já existia, né? Então, essas castas é como se fossem determinados grupos dentro da sociedade e elas dominam o grupo, um grupo, ele domina o outro politicamente, socialmente, né? Acho que quem já assistiu o filme, que já assistiu novela sobre os indianos, vê bem isso aí, né? Então, por exemplo, na Índia, a gente tem os brahmanes, né? Que é a casta sacerdotal, que é superior a todas as outras, né? As dos kshatris, né, que é uma casta intermediária, tipo uma classe média, né, formada que eram os antigos guerreiros, e hoje não, é diferente, né, hoje é o pessoal que está na administração pública, no exército, né, e por último a gente tem a dos vaixás, que são comerciantes, artesãos, camponeses, né, que estão que estão ainda abaixo, né, e por último, né, a dos sudras, que são as inferiores, né? Esses aí é como se fosse o pessoal que apanha lixo, é o pessoal que faz os serviços mais sujos dentro da sociedade, sujo no que eu dizer da questão de higiene, né? Trabalhos pesados. Então, vê, são quatro, eu disse três, mas são quatro, né? Quatro castas, né? Lá. Que ainda hoje, por incrível que pareça, né, esse sistema ainda funciona na Índia, né? A sociedade A sociedade de estamento, ele não existe mais, mas existiu na Europa, né? Que é o estamento é identificado por um conjunto de direitos e deveres, privilégios e obrigações, aceitos como naturais e publicamente reconhecidos. Essa sociedade estamental, pessoal, se chamava cada estado, né? Eram geralmente três, né? Que era que era composto igualmente à Índia. Se você nascesse dentro de uma casta lá, você não movia que você enriquece, porque você continua com as mesmas obrigações. Lá na sociedade europeia média, né, até 1500, 600, ainda tinha essa questão de nobreza. Você nasceu dentro da classe nobre, você vai viver o resto da vida na classe nobre. Quem nasceu como servo, ele vai ser servo o resto da vida, nem mesmo que ele enrique. Isso naquele período, né? Então, nessa sociedade estamental, a condição dos indivíduos e dos grupos em relação ao poder e à participação na riqueza não é somente uma questão de fato, mas também de direito. Ou seja, você já nasce, não pagava imposto, né, que era da nobreza e por aí ia, né? Então, nas sociedades medievais, né, essa possibilidade de mobilidade de um estamento para outro existia, mas era muito controlado e muito difícil, né?
as condições nessa época, né, dos indivíduos, dos grupos em relação à participação na riqueza, no poder produzida pela sociedade, não é somente a questão de fato, né, mas também de direito, como eu falei, né? Os indivíduos eram diferenciados desde que nasciam, ou seja, quem nasceu nobre tinha privilégios e obrigações, né? Que não tinha nada a ver com quem nascesse camponês, o servo, né, o artesão, porque além dessa desigualdade, né, existia o fato e transformava-se em direito também. Ou seja, é como se fosse uma lei, não era uma lei escrita, mas você nasceu, é como se fosse uma coisa que você não pegava, mas é por tradição. Então, existia assim um direito desigual para os desiguais, né? Parece mentira, mas isso existiu há pouco tempo, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil Colônia, aqui também aconteceu bem parecido, até um dia desse, aqui no próprio Cariri nosso aqui, quando existiu o coronelismo. Você nascia uma família daquela ali, jamais você ia ter uma vida ruim. Você, quem não era daquelas famílias mais poderosas da região, né, os grandes proprietários de terra, aquilo ali era fadado, dificilmente ele mudaria de classe social aqui no Brasil, do mesmo jeito como se fosse na Idade Média, dos estamentos, né, da Europa feudal, primeiro porque você nunca, quem não era dessa classe, né, isso nós estamos falando há pouco tempo atrás, gente, 1920, 1930, 1940, até 1950 era mais ou menos isso, não existia como você fazer uma escola, como, por exemplo, vocês estão fazendo um curso, né, você, para participar desse curso, existia uma lei que, inclusive, só quem podia participar era quem fosse das famílias mais ricas, os pobres continuariam sempre pobres, ou seja, perpetuava. Então, era muito difícil, né? Então, o que é que explica a relação entre os estamentos, né, é a reciprocidade. O que é essa reciprocidade, né? Lá na Idade Média nós estamos falando, né? Bem parecido com, por exemplo, nós estamos falando dos servos da Idade Média, eu falei agora do Brasil aqui na época dos coronéis, né? E os servos, na Idade Média, os servos tinham obrigações para com os senhores, que por sua vez deviam proteger os servos. Do mesmo jeito que é hoje, aliás, que era até pouco tempo. O grande fazendeiro, o coronel, aquele cara lá, ele tinha a obrigação de proteger. Por isso que ele vai ter um monte de afilhado. Aquele monte de afilhado, às vezes, não era nem pela questão religiosa, era mais por uma questão de proteção mesmo. E, ao mesmo tempo, o chamado morador, lembrando que 70% da população vivia na zona rural, né? O morador tinha a obrigação para com o seu senhor, o senhorzinho, né? O coronel, né? Então, um tinha uma obrigação e o outro também tinha. Só que as obrigações como eu falei agora há pouco, dos desiguais, era muito maior, né? Então, a desigualdade era vista como algo natural lá na época feudal, dos estamentos. E aqui no Brasil, até pouco tempo, também era natural, né? Também era natural. E ainda hoje, pessoal, você observa na sociedade, quando você vê os candidatos, se, por exemplo, dificilmente você vê uma pessoa da classe mais pobre, digamos, um cara de um sindicato, um professor, um líder de bairro, da associação de bairro, né, um líder de um sindicato rural. Quando ele se candidata, o pessoal faz rir, porque o pessoal acha anormal, como se aquele não tinha condição de ser um vereador, né, de ser um prefeito, de ser um deputado estadual. Não, ele prefere votar no rico que massacra ele, né, do que num que é igual a ele, que pode defender seus direitos, né, que é da mesma classe social. Né? O exemplo aqui, por exemplo, quem votou no Bolsonaro, né? Ele preferiu votar num cara que desde o começo disse que ia acabar com essa molezinha das pessoas, né? E as pessoas, mesmo assim, votaram nele. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque é uma questão cultural. E ele prometeu e está fazendo. É justamente tirar os direitos dos trabalhadores. Ninguém se aposenta, mas ganhando a metade. Quando for se aposentar ganhando salário cheio, aí ele já está com 80 e poucos anos, né? 75, 80, aí já está morrendo. Não tem graça nenhuma, né? E por aí vai, né? Então, só para vocês terem uma ideia, fazer uma ligação com o passado com a igualdade agora. Então, essa desigualdade lá na época, e hoje ainda é espelhado no Brasil também, era como se fosse normal você ser desigual, você ser inferior. Quando, na verdade, não é normal isso, né? Na verdade, não é normal. Na França, no século XIX, havia 3 estados, né? Isso era uma coisa, isso no século XVIII, né? A nobreza, o clero e o terceiro estado.
que incluía quem? O terceiro estado, né? Os demais membros da sociedade, comerciantes, industriais, trabalhadores em geral, camponeses, todo mundo era terceiro estado. Né? Inclusive, gente que tinha dinheiro, grandes comerciantes eram considerados terceiro estado. Por quê? Porque eles não tinham família tradicional. Né? Então, gente, na Idade Média, a pobreza era considerada uma condição de nascença. Ou seja, você, de acordo com que você nascesse, não porque você trabalhou ou não trabalhou, você não teve condições. Então, havia uma visão positiva dessa condição. Como é a visão positiva? É a teoria positivista, que tudo está daquele jeito porque é dessa forma que tem que ser, porque está normal, né? Que o pobre tem que trabalhar para sustentar o rico e por aí vai. Né? Então, essa condição, né, essa visão positiva, despertava a compaixão e a caridade. Né? Na concepção da Igreja Católica, os ricos tinham a obrigação moral de ajudar os pobres. Então, na verdade, quando os hospitais eram da igreja, né? Ou a Igreja Católica ou a Igreja Protestante, né? As chamadas casas de caridade, né? Os locais onde ficavam também as crianças que eram pobres ou que os pais morriam, né? Ou as crianças que eram abandonadas porque as mães não tinham casamento, que às vezes até porque foi estuprada por um rico, pelo seu patrão, pelo nobre, e não tinha como sustentar, e nem o nobre queria assumir o filho, então deixava nessas casas dos orfanatos da Igreja Católica. Então, acreditava-se que a pobreza era uma desgraça decorrente das guerras, ou de adversidade, como doenças e deformidade física, né? Mas, na verdade, essa diferença social, essa pobreza, e sempre foi, né? Mesmo respeitando aqui o ponto de vista de vocês, como alunos, e que são, eu acredito que tenham alguma religião, mas jamais é porque Deus quer. Onde é que Deus vai querer, que Deus ruim é esse que vai querer que as pessoas sejam pobres, que as pessoas sofram, que tenham doença, que sejam maltratadas? Né? De forma alguma. Né? Deus não quer isso. Né? Deus não vai se meter nessa questão. Isso tem que ser o Deus dá capacidade aos homens, né, também, de ir atrás dos seus direitos, de lutar, né? E até o caso, até derrubar a outra classe. Nós temos essa chance através do voto, por que a gente não derruba? Antes tinha as revoluções, como teve a Revolução Francesa, por exemplo. Mas na sociedade capitalista, as democracias modernas hoje do mundo, né, tem o poder de mudar o voto e mudar os seus representantes. Por que é que não muda? Porque nós temos um sistema político que ele é feito para que isso continue assim. Né? Vejamos, pessoal, já no século XVI, né, quando se iniciou uma nova ordem, que nova ordem foi essa? Né? O sistema capitalista. Muda tudo. Então, o homem, e aí nós vamos ter o Renascimento, o Iluminismo, né? A partir de 1500, 1600, 1700, 1800, né? Nova forma de ver que o homem, ele era o indivíduo, o centro do universo, o centro das atenções, e que ele podia mudar tudo. Então, a partir daí, mas mesmo assim, isso não aconteceu da noite para o dia, né? Então, o pobre passou a encarnar um sentido duas vezes, né? Ele representava a pobreza de Cristo, né? E ao mesmo tempo era um perigo para a sociedade, porque ele passou a ver que ele tinha condição de mudar isso, né? Então, o próprio homem passou a ser uma ameaça para os ricos. E aí foi o que os ricos fizeram, começaram a fazer leis, né? A partir nesses países, né? Fazer leis. Né? Lembrando que aqui nós estamos, século XVI, XVII, XVIII, nós estamos no Brasil colonial aqui. E lá na Europa já estava tendo essas mudanças. Né? Então, foi o que eles fizeram? Fizeram leis disciplinadoras. E o Estado passou o que era antes das igrejas, o Estado então herdou a função de cuidar dos pobres. Né? Que antes eram os ricos que faziam isso, como se fosse um benefício. Né? E essa forma de fazer isso, né, de criar essas leis disciplinadoras para enquadrar, tinha um objetivo, né? E o objetivo era o controle social. E aí a produção do comércio, né? Como o país como a Inglaterra e outros países começaram a punir, né? De quem era pobre não trabalhava, né? Porque precisava dessa mão de obra. Então, a pobreza, os miseráveis passaram a ser interpretados como resultado da preguiça e da intolerância, quando na verdade não era, não tinha emprego para todo mundo.
porque já que não havia oportunidade de emprego. Então, essa justificativa de fazer com que os grandes massas submetessem às condições de trabalho industrial emergente, a indústria estava crescendo, né, a partir de 1700, 1800, e precisava de mão de obra. Então, eles precisavam dessa mão de obra barata, e não mão de obra cara, né? Então, no século XVIII, século XIX, né, o fortalecimento do liberalismo, né, por exemplo,